Agradecer a Deus por estar aqui mais uma vez. Primeiro culto do ano que eu participo aqui na igreja de Piragi e me sinto honrado por começar mais um ano na presença de Deus. Amém. Me sinto honrado em estar aqui junto com esses irmãos para louvar e glorificar o nome de Jesus. Irmãos, eu vou fazer uso de um versículo na palavra de Deus, bem conhecido dos irmãos, no livro de João, capítulo 3, versículo 16, que diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no unigênito Filho de Deus. Este é o julgamento. A luz que veio ao mundo, mas os homens amarraram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo-a. É bem conhecido dos irmãos esse versículo, porque todo mundo, eu tenho certeza que todo mundo conhece aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. O que é essa vida eterna? Vida eterna é você estar jogado no lamaçal do pecado e Deus te resgatar. O que é a vida eterna? É você, por mais difícil que possa parecer, estar aqui hoje para louvar. Só que a Bíblia também diz que é aquele que perseverar até o fim. Então você vai vir hoje, você vai vir amanhã, você vai vir depois. Porque João em Apocalipse dizia o seguinte: que ao que vencer, dar-te-ei a coroa da vida. Só que para isso você vai ter que vencer. Mas nós sabemos que nós temos dores, que nós temos fracassos. E como eu disse aqui, dia 23 de dezembro de 2013, alguns irmãos que estavam presentes vão se lembrar. Você teve 360 dias para escrever uma história que não escreveu legal, que não foi de sucesso, que não foi de benfeitorias, que não foi como você planejou. Aí Deus lhe deu mais 5. Você tentou, mas você também não conseguiu. Aí Deus lá do céu: vou dar mais 365 dias para ele tentar de novo. Amém. Então por que desistir se quando você cai, Jesus te toma pela mão e te levanta? Eu sei que o cair, o fracasso, somos de nós, seres humanos. Nós somos falhos, somos fracassados, somos derrotados. Mas vamos abrir uma vírgula e uma aspa nessa situação aí. Fracassados, derrotados e humilhados para quem não tem Jesus. Verdade. Amém. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu único filho para ter o sacrifício vivo por mim e por você. Amém. Glória a Deus. Hoje eu quero fazer uma mensagem assim, um pouco diferente, misturar um pouco de mensagem, de louvor. Como outrora já disse, Deus nos deu aí mais 365 dias para a gente louvar, agradecer. E a única coisa que Deus quer de você é que você louve e glorifique. Amém. É difícil isso? Para o Deus que te deu tudo, que te deu o ar que você respira, o pão que você alimenta, que lhe deu força para correr atrás. A Bíblia diz que Deus só procura adoradores que o adoram em verdade. Nada mais. Então eu vou louvar a Deus com um hino. Eu até vou colocar a letra ali, que eu não sei a letra dele direito ainda. E os irmãos que conhecer, vai contar uma história de pessoas que tiveram problemas com dor, com fracasso, mas ao mesmo tempo pessoas que acreditaram que Jesus é aquele que toma pela mão direita e te levanta. Oh, glória a Deus. Amém.
Ao mesmo tempo, pessoas que acreditaram no Jesus, que se você estiver lá na garganta do diabo, ele vai meter a mão na boca do diabo e vai te tirar. Você quer saber por quê? Porque ele não tem medo. A Bíblia diz que Jesus foi o ontem, é o hoje e vai ser eternamente. Então ele vai ter medo de quê? Uma pessoa uma vez me fez uma pergunta equivocada, retórica e ao mesmo tempo intrigante. Por que Deus não destruiu o diabo lá no jardim do Éden? Ele poderia, não poderia? Ele não pode tudo? Eu vou responder essa pergunta com uma história que eu li de um cientista, que o professor começou a falar que Deus era mau, que Deus era isso, era aquilo. Ele rebateu tudo, e disse o seguinte: toda a maldade é a desculpa que o homem inventou para a ausência de Deus na sua vida. Acabou. O professor achou estranho, chegou para esse aluno, pegou um ovo e falou assim: senhor, você é crente, você crê no seu Deus, não crê? Crê. Então faça o seguinte, você vai fazer uma oração e eu vou arrumar esse ovo no chão. Se ele não quebrar, seu Deus existe. O aluno, tá bom. Olha a oração do aluno. Aí nós precisamos ter sabedoria. Ele levantou a mão para o céu e disse: Deus, se esse professor jogar esse ovo no chão, o senhor mata ele agora. E agora? Aquele homem que não cria em Deus não teve coragem, porque ele impôs uma dúvida: e se jogar? Um capitão do exército, ele atormentava um tenente, e atormentava, porque esse tenente era crente, porque ele era fiel. Um dia o tenente falou assim, o capitão chegou para o tenente: você sabe dirigir? Ele: eu não. Mas você disse que seu Deus ensina tudo, não disse? Vá ali, liga aquele jipe e estaciona. O tenente foi orando: Deus, me ensina a dirigir, me ensina a dirigir, me ensina a dirigir, me ensina a dirigir. Foi lá, ligou o carro, estacionou. Quando ele olhou para trás, estava o tenente e todos os outros tenentes, capitães, ajoelhados. O carro não tinha motor. É quando você acha que não dá para ir mais, Deus pega e fala assim: não, meu filho, você acha que é até aqui, mas eu posso esticar. Eu sou dono da prata, do ouro, do infinito, do impossível. O impossível para Deus, o impossível é apenas uma das suas especialidades. Não existe impossível para Deus. Lá
Eu sou contra, talvez eu esteja errado, que Deus me perdoe. Ah, porque o crente está passando por uma provação muito grande. Deus te coloca na provação, eu sei disso. Mas Ele não te coloca na miséria. Deus te coloca na prova, mas Ele não te leva para o fracasso. Lembre-se disso. Às vezes nós somos culpados do fracasso e da derrota, por não analisarmos, por não pensarmos, por não calcularmos. Então pense, porque talvez a prova que eu ou você esteja passando foi apenas um descuido, e não que Deus tenha nos colocado. Então peça a Deus sabedoria. A Bíblia diz que se pedes e não recebes é porque pedes mal. Então vamos orar diferente. Senhor meu Deus, me ensina a pedir. Pronto. Quem é o melhor que Ele para ensinar a pedir? Então se Deus vai nos ensinar a pedir, nós vamos ter tudo. Não precisamos reclamar da vida. Então eu desejo aos irmãos que esse ano de 2014 seja repleto de alegrias, felicidades, bonanças, e que o Espírito Santo possa morar na casa de cada um. Amém. Esse é o primordial. Se Jesus está no barco, tudo vai bem. Não, vai não. Se Jesus está no barco e você não chama Ele, meu amigo, a Bíblia diz que os discípulos estavam no barco e a tempestade quebrando o pau para lá e para cá. Jesus estava dormindo e eles desesperados. Estava bem? Não estava. Mas quando eles resolveram colocar Jesus na história, Jesus olhou para ele: homens de pouca fé. Aquieta-te, venta, calma-te mais, e tudo se tornou uma bonança. Não basta Jesus estar dentro do barco. Não basta Ele estar dentro da sua casa. A Bíblia diz que aquele que abrir a porta, Jesus vai entrar e vai cear com ele. Ó, entrar e cear significa que Jesus não vai estar no cantinho lá esquecido. O nosso Jesus, Ele não pode estar igual as estátuas ficam no canto da parede. Só é lembrada na hora que o santo aperta? Não. O nosso Jesus, Ele é diferente, Ele é presente, Ele é vivo. Ele é vivo. Ele não vai estar num canto para quando você precisar, você ir até Ele, não. Se você convidar Jesus para cear na tua casa, você vai para a direita, Ele vai contigo. Você vai para a esquerda, Ele vai contigo. Aí você vai para frente e topa a tempestade, Ele te pega no colo e te leva. Pronto, esse é o Deus que acredita. Amém. Então, irmãos, convide Jesus para estar na sua casa durante esse ano. Mas convide mesmo. É simbólico, mas chegue na porta da sua casa, abre a porta. Jesus, entre. A Bíblia manda você confessar com a sua boca, falar. Você quer saber para que você falar? Porque o diabo vai olhar de lá assim: esse cara é doido, está falando com quem? Não, ele não está falando com ninguém não. A Bíblia diz que o anjo acampa ao redor do que os teme, guardando e livrando de todo mal. Então Jesus, entre comigo. E aí? Espírito Santo, faça morada na minha casa. Ah, mas a casa do Espírito Santo somos nós, somos nosso corpo. Tá bom, isso é bom. O nosso corpo é templo do Espírito, é casa do Espírito Santo. Mas convide o Espírito Santo e convide Jesus para dentro do teu habitat também. Vai ser bom. Sabe por quê? Quando o diabo jogar aquela seta lá para atingir você, atingir seu filho, sua filha, seu marido, seu esposo, Jesus está lá dentro, então a seta não entra. Mas convide Jesus. Um pregador e cantor, ele começou a pedir a Deus muita bênção, 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 bênção. Ele ficou muito famoso. Um dia Jesus olhou para esse cara famoso demais, chegou na porta e fez assim, trancou. Espera aí, meu filho. E o cara foi perdendo. Daqui a pouco ele perdeu tudo. Ele pegou uma cadeira, colocou uma outra, sentou e falou: Jesus, senta aqui comigo que nós vamos conversar agora. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Quando deu 5 horas da manhã, Jesus não veio.
Ele foi se levantar para sair. Quando ele se levantou, Jesus: ei, quem quer falar contigo sou eu. Não é você que quer falar comigo, nem eu quero falar com você. As portas fui eu que fechei, que você perdeu tempo para mim. Tu esqueceu de mim, tu esqueceu de orar, tu esqueceu